Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Atos 13, verso 24, né? Na noite de hoje nós iremos meditar em Atos 13, de 24 em diante. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviado a palavra desta salvação. Pois, verso 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos ficar até aí e vamos meditar verso por verso a partir do verso 25. Como a própria palavra diz aí, verso 25 diz: mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Foi a partir do 25? 24. Foi 24? 24, verdade. Eu ia pulando um versículo. Então diz assim: havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Então, antes da manifestação de Cristo, a pregação de João Batista era batismo de arrependimento, né? João Batista pregou ao povo para que o povo se arrependesse e crescem no Filho de Deus, sendo também batizado no nome do Pai, do Filho. Aliás, do batismo de João Batista é o batismo de água, né? Havendo batizado com o batismo de água. Não foi com o batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo só acontece após Jesus ter morrido, ressuscitado
e subido aos céus, com um determinado período pelo qual ele disse aos discípulos, lá no comecinho de Atos, que eles não saíssem de Jerusalém até receberem de Deus a promessa. Promessa essa do recebimento do Espírito Santo. Então João pregava o batismo de arrependimento ao povo de Israel. Verso 25. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Nós sabemos que João Batista, a sua carreira foi curta, né? Ele era 6 meses mais novo do que Jesus Cristo e primo do próprio Cristo. Então ele também morreu antes de Jesus Cristo. No caso, João Batista, ele teve a sua cabeça arrancada pela espada por mandato do rei Herodes, o qual havia possuído a mulher do seu irmão, e João Batista denunciava que ele não deveria ter feito aquilo. Ele não poderia ter casado com Herodias, que era a mulher de seu irmão, causando assim um adultério, né? Ou seja, o rei Herodes, João Batista acusava ele de ser adúltero e pregava o arrependimento, né? Ao completar a sua carreira, ele dizia: não sou quem supondes, ou seja, eu não sou o Cristo, porque, ou seja, eu não sou o Messias, ou o Cristo, né? O prometido, do qual vocês supõem, né? Mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então a gente compreende aí a glória de Cristo, a majestade dele mesmo como homem, né? O Deus que se fez homem e habitou entre nós, naquele período ali andando entre o povo. João Batista reconhecia que não era digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Por quê? Porque Cristo é a coisa mais preciosa que existe na vida. Ele mesmo é o próprio Deus, mesmo como homem, tomando o lugar de homem, né? Vivendo como homem, ele não deixava de ser aquele do qual João Batista não era digno de desatar as sandálias dos pés. Já imaginou você não ser digno de desatar a sandália dos pés de alguém? Já é uma humilhação você desatar as sandálias de alguém. João Batista diz: eu não sou digno de desatar as sandálias. Por mais que eu me humilhe, eu ainda não sou digno de desatar a sandália dos pés daquele que vem após mim. E ele continua dizendo, verso 26. Irmãos, descendentes de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviado a palavra desta salvação. Desde o Éden. E aí não tem como você não voltar sempre para o Éden para saber que a palavra da salvação foi anunciada desde lá ao próprio Adão. Quando Cristo disse que da semente da mulher nasceria aquele que calcaria a cabeça da serpente. Aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, livrando assim tanto Adão, na condição em que estava, quanto todos os que hoje creem nele, livrando esses da condenação, concedendo a eles a salvação eterna.
a nós foi enviado a palavra desta salvação. Verso 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Ou seja, apesar do povo ler todos os sábados as profecias, os ensinos dos profetas, né? João é testemunha de que eles não conheceram Jesus. Não conhecendo Jesus nem o ensino dos profetas, que se lê em todos os sábados. Todos os sábados eles liam as Escrituras. Os profetas, os 5 primeiros livros da Bíblia que foi escrito por Moisés. Eles liam, mas mesmo assim não compreenderam que aquelas profecias, aqueles ensinos apontavam para Cristo. E o que foi que eles fizeram? Condenaram o próprio Cristo. Aquele de quem as profecias falavam, aquele de quem as Escrituras falavam. Mas, apesar deles terem feito isso, João Batista vai dizer que se cumpriu as profecias com a morte de Cristo. As profecias se cumpriram. Verso 28. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Veja, não havia nele nenhuma causa de morte, mas o povo pediu que ele fosse morto. Pediu que Cristo fosse morto. Ao invés de receberem a Cristo como o Messias, como o Salvador daquela pátria, eles pediram que ele fosse morto. O verso 29 vai dizer: depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Então, ali na morte de Cristo, ali se cumpriu tudo quanto tinha sido escrito a respeito dele. E assim o puseram num túmulo. Mas pondo ele no túmulo, o que é que aconteceu? Verso 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Houve ressurreição. Cristo não permaneceu na morte, mas Deus o ressuscitou e lhe deu glória. De sorte que a nossa fé e esperança estão em Deus, é o que o apóstolo Pedro vai escrever lá em uma das suas cartas. Mas após ele ter sido ressuscitado dentre os mortos, o que é que diz o verso 31? E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Ele ressuscitou e se apresentou a muitos, se apresentou por muitos dias, né? E foi visto pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são sua testemunha, ou seja, ele se apresentou ressuscitado a crentes. Pessoas que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas. Todo aquele que crê em Cristo e o recebe como Senhor e Salvador são suas testemunhas. E irão anunciar agora este Cristo por onde quer que andem, a quem quer que seja.
Verso 32 ele diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Ou seja, não é uma novidade que ele está anunciando. Não é nada inventado pela condição humana, mas ele está anunciando o evangelho da promessa que foi feita aos pais deles, aos nossos pais. Foi feito aos antepassados. Evangelho aí é boa nova e a promessa foi feita lá em Adão. Desde Adão foi feita a promessa de que haveria esta novidade, o Evangelho, as boas novas. Verso 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Voltasse aí à corrupção no sentido de que ele morreu como um corrupto quando tomou sobre si os nossos pecados. Ele não tinha nenhum pecado, mas morreu, se fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então, se cumpriu as Escrituras, as promessas que foram feitas a Davi, que foi feita lá desde a antiguidade também, a todos os profetas, e que se cumpriu com a morte e ressurreição de Cristo, da qual a igreja hoje goza desses prazeres, desses benefícios maravilhosos. Verso 35 diz assim: por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, apesar dele ter se entregado por nós, morrido por nossos pecados, ele não foi o causador do pecado. Nele não havia corrupção. Ele tomou as nossas iniquidades. Levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. É o que Isaías vai dizer no capítulo 53. Verso 36. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Ou seja, Davi, ele, apesar dele ser um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele não deixou de ter corrupção em si. O cristão, ainda hoje mesmo, quando nós nos convertemos, a natureza corrupta, ela existe dentro de nós. Ela só acaba na morte. Existem duas naturezas, o apóstolo Paulo vai escrever lá em Gálatas. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Ou seja, essa carne nos acompanhará, ainda que nós
sejamos espirituais, essa carne nos acompanhará até o fim das nossas vidas. Quando ali ela será aniquilada. Nós não entraremos na eternidade com desejos carnais. Não haverá desejos carnais lá. Lá nós estaremos com os corpos glorificados, e esses corpos glorificados farão tudo para todo sempre, para a glória de Deus. Não haverá nenhum rastro de corrupção. Verso 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Cristo foi o único que até o presente momento ressuscitou. Ninguém mais. Todos os que morreram permanecem esperando a ressurreição, em que todos eles, certamente, obviamente, todos eles que estão mortos tornarão a vida, né? Virão à existência novamente, mas não para esta vida, não para este mundo, mas para o mundo vindouro, para a vida eterna, a qual Deus prometeu e certamente irá cumprir. Verso 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Então, é por causa desse que morreu pelos nossos pecados, para nos livrar dos nossos pecados. É por meio dele, é por causa dele, né, que se anuncia remissão de pecados. Somente por ele, por meio dele, no nome dele, os nossos pecados podem ser remidos, de sorte que nós podemos entrar na presença de Deus como justos, como aqueles que não devem mais nada. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo. Verso 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Então todo aquele que crê nele é justificado. Por meio dele, todo aquele que crê, verso 39, é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. A lei só apontava o pecado. A lei não dá a solução. A lei mostra as consequências. Cristo mostra a solução. Cristo é a solução. Somente por meio dele, os nossos pecados podem ser removidos. Por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Verso 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vula contar.
Então muitos, nesse período aí, e até nos dias de hoje, ouvirão também desse evangelho e vão continuar sem crerem. O importante é que creiamos, que todo aquele que ouve o evangelho creia naquele a quem Deus enviou e seja salvo de todos os seus pecados. Nós iremos ficar por aqui. Na próxima nós iremos dar continuidade do verso 42 em diante. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração, sim, claro. Que o teu Santo Espírito faça a obra segundo a sua vontade.